E aí, famílias, tudo bem por aí? Aqui quem fala é o Rodrigo Nascimento, eu sou diretor médico da Pfizer na América Latina e hoje eu estou aqui com a super responsabilidade de conduzir um novo episódio da segunda temporada de E a Saúde Família. A Cintia, infelizmente, não vai poder estar aqui hoje, mas calma, trouxe uma amiga, uma grande amiga, a doutora Aline Turbino, que é neurologista, especialista em cefaleia, fez mestrado em neurociências pela Unifesp e está aqui para ajudar a deixar essa conversa tão boa quanto as anteriores. Antes de conhecê-la, já aproveita para compartilhar o podcast com quem você acha que precisa cuidar da saúde, ok? Agora sim, vamos para as apresentações. Tudo bem, Aline? Bem-vinda. Ótimo estar aqui com você hoje. Obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui para a gente discutir um tema tão prevalente e relevante que é uma doença chamada enxaqueca. É isso aí, bora conversar. O episódio de hoje ele é sobre uma tremenda dor de cabeça que perturba mais de 31 milhões de brasileiros, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cefaleia. Vamos falar sobre a enxaqueca, uma das piores dores da vida moderna. E isso não é nenhum exagero. Segundo uma pesquisa publicada pelo Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, a enxaqueca está entre as 10 piores dores que o ser humano pode sentir na vida. No mundo, mais de 1 bilhão de pessoas são afetadas por ela. Tá achando que é brincadeira? Não, não é mesmo. É coisa séria e merece ser respeitada e aprofundada. E quem está aqui hoje também com a gente para falar mais sobre isso é Stella Yura Muraguchi, que vive com a enxaqueca desde criança e hoje faz parte do Conselho Consultivo de Pacientes da Pfizer. Tudo bom, Stella? Seja muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui. Sim, tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Eu acho muito importante a gente falar da enxaqueca, que convivo com ela há 22 anos. É um assunto muito interessante e muito importante. A enxaqueca é uma doença que precisa ser tratada de forma séria e com acompanhamento médico. E esse é o ponto de partida para o nosso episódio de hoje. Apesar da dor de cabeça poder ser sintoma de qualquer outra doença, a enxaqueca não é apenas um sintoma, ela é uma doença por si só. Nela, uma série de substâncias são produzidas no sistema nervoso, causando reações químicas que levam a uma dor forte e incapacitante. Mas para que o paciente tenha qualidade de vida, é preciso que, além de seguir um tratamento com medicamentos, ele também mude o seu estilo de vida, incluindo hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada e a prática de exercícios físicos. Esse é um dos nossos principais desafios. Stella, conta um pouquinho pra gente. Como é a sua história com a enxaqueca? Ela não é só uma dor de cabeça, certo? Como é que foi o seu diagnóstico? Quais foram os impactos que esse diagnóstico teve na sua vida e na sua rotina do dia a dia? Começou quando eu tinha mais ou menos 7 anos de idade. Eu reclamava muito na escola. Eu estava sempre com dor de cabeça e minha mãe tem enxaqueca, só que a dela é de maior intensidade e menor frequência. Uhum. O meu pai tem também a dele é de maior frequência e menor intensidade. E aí vim premiada com maior intensidade e maior frequência. Então, mas infância e adolescência, assim, convivi com a dor de cabeça. Aí logo que eu comecei a reclamar na escola, meus pais já me levaram para o neurologista. E esse neurologista, ele pediu os exames básicos, tomografia, ressonância, e que não deu nenhum resultado anormal. Tudo dentro da normalidade. Fui fazendo acompanhamento com ele. Desculpa, Stella, isso com que idade? 7 anos. 7 anos. Isso. E fui fazendo acompanhamento e logo ele me diagnosticou com enxaqueca. Uhum. Então, infância e adolescência eu fui levando com dores uma vez no mês, mas assim, nada incapacitante. Quando eu entrei na adolescência, que acho que com as alterações hormonais, que as dores foram piorando de intensidade e de frequência. Fui fazendo sempre acompanhamento com ele, sempre. E hoje? Como é que são as crises hoje? Qual é o impacto que elas têm na sua vida hoje, no seu convívio social, no seu trabalho? Em 2015, até então, fui fazendo acompanhamento, nenhuma alteração em exames. E em 2015 foi quando começou a minha maior crise, tanto intensidade como frequência. Eu lembro que eu estava viajando e almocei, deu meia hora, eu comecei a passar muito mal mesmo. E para mim, não era uma dor de cabeça normal, porque tinha passado do que eu estava acostumada. Fui pro banheiro, passando mal, vomitando bastante. Já comecei a ver pontos de luz e fui perdendo um pouco da visão do lado esquerdo. E aí eu me preocupei muito. Voltei da viagem antes do previsto e fui direto pro pronto-socorro. Chegando no pronto-socorro, fizeram todos os exames. Nada diferente, nada de anormal. Mas para mim, já tinha ultrapassado do que era o normal.
Aí depois disso eu comecei a... Porque até então eu fazia acompanhamento e lidava com remédios do dia a dia para dor de cabeça. Depois disso eu vi uma necessidade real de fazer um tratamento. Comecei a procurar por grupos na internet de apoio, terapias fora do normal, e que me levaram a só realmente me aprofundar com os médicos que eu já estava acostumada a ir, mas que não me davam, acho que, a devida atenção que eu precisava. Então, depois dessa crise muito forte, eu fui fazer um acompanhamento, os exames de novo, todos normais, e foi quando eu encontrei o meu médico, que eu passo hoje, que me atende hoje, que me deu a atenção. Ele entende da dor e aí ele me encaminhou para um tratamento e hoje você está controlada das dores? Você ainda tem crises? Como que isso impacta a sua vida? Então, tenho convívio com dor quase todos os dias. Uhum. Só que agora eu sei o que fazer. Antes eu fui pega assim, desprevenida. Tanto que em 2019 eu fui internada, fiquei 21 dias internada por conta de enxaqueca. Nesse tempo que eu fiquei internada, eu fiz mais exames, angiorressonância, e aí já partiu para me aprofundou um pouco mais, aí eu encontrei até um aneurisma cerebral, mas que não era a causa da dor ainda, e isso me desesperou mais ainda. Porque, para mim, a intensidade de dor que eu tenho, para não ter encontrado nada nos exames, eu me senti muito desamparada e confusa, porque não era... Eu até duvidei da minha sanidade por um momento. Do nível da dor, para não sair nada em exames. E aí começa os problemas invisíveis, que é problema no trabalho, problema em casa, problema familiar, que não se explica com uma dor que não sai em exame. Então, essa parte entre diagnosticar de 2015 até 2019 foi uma fase muito complicada para mim, que eu perdi trabalho, que eu perdi relacionamentos, porque eu não sabia conviver com a enxaqueca e as pessoas que conviviam comigo também não sabiam entender isso na época. Lidar com ela, né? Lidar com ela. Aline, a gente percebe pelo relato da Estela que existe às vezes uma longa jornada até o diagnóstico e o quanto isso vai impactando na vida do dia a dia das pessoas, né? Conta uma coisa pra gente, pra quem tá ouvindo a gente. Quando que as pessoas precisam realmente se preocupar, que elas precisam questionar o tipo de dor de cabeça que elas estão sentindo, quais os sintomas que precisam realmente ter a nossa atenção e que tipo de profissional deve ser procurado para essa avaliação? Excelente o relato da Estela, porque isso é o que a gente vê no nosso dia a dia mesmo, na neurologia, na cefaliatria, né? Então, a gente está falando de uma dor de forte intensidade, né? De moderada a forte intensidade, geralmente do padrão latejante, não precisa ser só latejante. Muita gente acha que enxaqueca é só latejante, mas ela pode ter um padrão, sim, de peso, aperto e pressão, especialmente se esse paciente é um paciente crônico, tem mais do que 15 dias de dor de cabeça por mês. Essa dor geralmente vem acompanhada de não precisa ser todos os sintomas, 2, às vezes 3 ou todos, né? Pode ter náusea, pode ter vômito, intolerância à luz, barulho, cheiro. Só 1/3 dos pacientes apresentam aura, que é o que a Estela falou, né? Os pontos brilhantes, os formigamentos. Então, não são todos os pacientes que têm. E muitas vezes isso atrasa também, porque todo paciente acha que ele tem que ter aura e não é uma verdade, né? E existe uma campanha da Sociedade Brasileira de Cefaleia explicando exatamente isso, né? Que a gente chama de 3 é demais. Então, se o paciente apresenta uma dor de cabeça por pelo menos 3 vezes no mês, opa, tá na hora de procurar ajuda e investigar. Ele merece passar com o neurologista, merece ser avaliado, né? É feita uma coleta, né, de exames, né, de conversa com esse paciente com anamnese. Posteriormente, a gente examina esse paciente, também, se necessário for, pede algum exame. Mas existe isso que a Estela falou, né? A enxaqueca é a doença invisível, né? Ela não aparece em exame nenhum. E por isso, muitas vezes, ela é desacreditada. Então, eu acho que a regra dos 3 da Sociedade Brasileira é o que vale. É válida, né? Se você tem mais do que 3 dias de dor no mês, está na hora de procurar um neurologista. E muita gente tem essa dúvida. É genética? Isso veio do pai, veio da mãe? Se eu tenho pai e mãe que tem enxaqueca, eu também vou ter? Como que funciona isso? Então, existe sim um componente genético, né? No caso da Estela, ela explicou aqui pra gente que era o pai e a mãe. Nos casos de pai e mãe, a chance até de 75%.
Como tudo na medicina, a gente sabe que existe um componente genético associado que confere a esse paciente uma hipersensibilidade cerebral além do normal. Então, esses pacientes são mais sensíveis à luz, barulho, som, alterações hormonais. E a gente sabe que quando tem algum parente acometido, né, essa chance é maior. E nas crianças a doença é precipitada, ela aparece antes se eu tenho o pai ou a mãe com a doença. Então, a criança vai vindo, né, na genética da doença cada vez mais precoce, Mais cedo, né? aparecendo mais cedo. E tem diferença de enxaqueca se for homem ou mulher? Sexo influencia? Também influencia bastante, porque a mulher entra no ciclo hormonal, igual a Estela comentou pra gente, né? Quando ela entra ali na adolescência, começa a menstruar, a doença piora. Então, existe sim uma prevalência maior em mulheres quando elas menstruam, justamente porque a oscilação da menstruação, do estrogênio, causa a maior prevalência da doença na mulher. Outra coisa que eu queria que você comentasse um pouquinho, Aline, a gente sabe que muita gente, às vezes, quando tem uma dor de cabeça ou quando tem a crise de enxaqueca, tem remédio em casa, tem analgésico, toma remédio por conta própria, ou então se dirige até a farmácia à busca de alguma medicação. Como que essa questão do uso de remédio e analgésico de forma tão frequente para tratar a enxaqueca? Isso está contemplado, né, dentro do nosso livro de classificações de dor de cabeça, é um grande problema há bastante tempo. Hoje, o que é mais comum a gente vê é o que a gente chama de cefaleia por uso excessivo de substância ou medicação, tá? Então, aquele paciente que está tomando remédio demais, achando que está curando, ou que está tratando, ou que está melhorando, e usa o remédio da avó, da vizinha, ou que oferecem na farmácia, na verdade, ele está piorando a sua doença, aumentando a frequência, ou seja, o número de dias de dor e a intensidade dela. Então, ele no final está agravando a sua doença, em vez de procurar ajuda adequada, ele acaba piorando a evolução da própria doença. Eu errei muito nisso. Eu vou voltar um pouquinho para isso, exatamente para saber isso, Estela. Como que funciona para você durante essas crises, né? Além do tratamento dos remédios, tudo isso, que recursos você utiliza? Quais estratégias que você usa para conseguir amenizar essa crise de dor, amenizar a crise de enxaqueca? Hoje eu convivo com ela como uma amiga mesmo. Em que Que ela... amiga, hein? Então, ela tem vontades maiores que as minhas até. Então, antes eu errei muito usando remédios que não deveria ou com substâncias que não me fariam bem a longo prazo e me prejudiquei muito. Acredito que na crise de 2015, 2019, que foi a pior fase assim para mim, acredito eu que também foi abuso de medicamento, assim, que são vendidos na farmácia. E aí comecei entrando em grupos de apoio, procurando saber. Hoje eu faço o acompanhamento médico com um tratamento específico e convivo com ela respeitando horários, respeitando lugares, exatamente luz, barulho, odor é muito característico para mim, respeitando limite mesmo que o meu corpo coloca, que eu fui imprudente muitas vezes. De postergar um pouquinho, achando que não ia ser uma crise forte, e aí era uma das piores que eu tinha. Então, acho que é pra gente aprender a se ouvir. Aprender a entender os sinais que o seu corpo tá dando, porque a enxaqueca ela é muito de sinal. Você vai tendo... Durante o seu dia, eu começava a bocejar muito. E aí, depois de um tempo que eu fui entender que bocejo era o início da enxaqueca. Mas pra mim era só um bocejo, eu deixava para depois. Dá para fazer uma reunião antes? Vou fazer essa reunião. E aí, durante a reunião, já ia ficando ruim, sendo que eu já tinha tido os sinais, né? Me alertando. Então, eu acho que o que mais me ajudou mesmo foi me ouvir mais, me respeitar mais e me entender. Começar a observar quais eram os primeiros sintomas que eu tinha para não deixar chegar uma crise muito forte ou crise de dias. Sinais que seu corpo dava, né? Isso, Você falou de procurar grupos de ajuda e a gente sabe que hoje em dia as pessoas têm que ir atrás e procurar informação para procurar se entender do jeito que você falou, né? Só que ao mesmo tempo a gente vive essa era aí de fake news, de informações erradas. No seu caso, onde que você foi procurar informação? Como que você se muniu aí de conhecimento para lidar melhor com a doença? Foi primeiro com médicos e aí um deles até me direcionou para um grupo fechado que tinha em redes sociais, em que eu encontrei muita coisa boa, mas muita coisa preocupante. Em que convivendo com a dor, eu hoje sei muito o que faz sentido e o que não faz sentido.
Então, procurei em redes sociais, encontrei o que eu precisava, mas aí eu percebi que eu mais estava ajudando, dando conselhos de não usa, não faz assim dessa forma, não. Eu estava mais ajudando do que sendo ajudada. Porque eu acho que falta informação mesmo. Eu acho que falta foco na enxaqueca por parte de tanto de paciente como de médicos. De, a gente corre, eu acho que, muitos riscos. Assumindo, às vezes, usando medicamentos que não é para usar. E eu acho isso muito prejudicial e muito preocupante, porque eu me prejudiquei muito até aprender a lidar com os sintomas e lidar com os sinais que meu corpo tava me dando o tempo todo. Sem dúvida, mais uma longa jornada, né? É, De ter o diagnóstico e de entender da doença, né? é. Aline, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente sabe que a enxaqueca, ela não é só aquele momento da dor. O paciente ele pode ter fases antes da dor propriamente dita e até depois da dor. Me conta um pouquinho como que funciona isso. Perfeito. Muita gente não sabe, se engana, né, achando que a enxaqueca é só a fase da dor propriamente dita, né? Na verdade, ela tem outras fases. Então, tem o paciente 1/3 que experimenta a fase da aura, né, que são aquelas alterações de sensibilidade, alterações na visão. Tem os pacientes que apresentam alteração cerebral que já iniciou até 72 horas antes da fase de dor, que é o que a gente chama de pródromo, tá? Então, assim, esse cérebro já está alterado e esse paciente já tem uma fase anterior, que não é a dor, onde ele sente o quê? Geralmente uma rigidez de nuca, às vezes um aumento de diurese, bocejo frequente, vontade de comer um docinho, irritabilidade. E às vezes é por conta disso que muitas coisas passam a ser vilão, né? Às vezes a gente fala, passei um estresse e tive a crise de dor. Mas, na verdade, essa alteração cerebral já era responsável por aquele estresse que ela passou, ou por aquela vontade de comer um docinho, e aí a gente culpa, né, o docinho ou o estresse emocional. Era como se fosse um anúncio de que a dor viria. Já viria, já é a alteração propriamente dita que vai precipitar a dor posteriormente e não propriamente dito o docinho, vamos dizer assim, né? Então, até 72 horas antes, esse paciente pode ter algum sinal que a crise dele vai aparecer. Por curiosidade, Stella, para você isso acontece? Sim, acontece. Eu comentei, né? São os bocejos que vêm, depois já começo a ter alterações visuais. Começo a ver como se fossem círculos de luz acendendo e apagando na minha frente. Começo a ficar com a boca muito seca. E logo, aí eu já sei que a dor tá se aproximando. E o pós também eu tenho. Como se fosse uma ressaca. Eu fico com um pensamento mais lento, eu demoro para voltar no raciocínio, eu fico muito aérea. Isso tudo depois da dor. Isso depois da dor. Assim mesmo que funciona, Aline. Perfeito, né? É o que a gente chama de pós-dromo, então, passada a fase de dor, é a famosa ressaca aqui que a Estela está contando pra gente. Então, uma lentificação da memória, do pensamento, uma falta de palavras, uma dificuldade de nomeação, uma fadiga extrema, e tem gente também que persiste com dor na nuca. Então, se a gente pensar que esse paciente tem alteração cerebral 3 dias antes da fase de dor, durante a fase de dor até 72 horas e após a fase de dor até 2 dias, né? A gente está falando de um paciente que está com 3 vezes na semana com dor, comprometido, né, todos os dias da semana. Então, realmente é muito mais do que a fase de dor, né? Tem essas outras fases que incapacitam esse paciente, que modificam ele no seu dia a dia. Ou seja, não é uma desculpa para não ir trabalhar, não é uma desculpa para não ir para a escola, é realmente algo que ele está sentindo, né? Realmente sentindo, impactando e, infelizmente, às vezes você não consegue, né? As pessoas não enxergam, né, como um problema além, né, da dor, né? Na verdade, um problema neurológico grave que tem suas fases e vai além do sintoma dor. Eu acho interessante pontuar também que quem tem enxaqueca acaba tendo vergonha em certo momento. Tô com dor de novo. Como que eu vou dizer que eu tô com dor de novo? Como que essa dor me incapacita de trabalhar? E como que o pós dessa dor me incapacita de trabalhar também? Uhum. E aí essa preocupação vai gerando, acho que mais... não sei nem a palavra. Ansiedade. Eu acho que gera mais ansiedade e que também, para mim, o psicológico é um gatilho para a próxima dor. Uhum. Então, é um ciclo.
se torna um ciclo. Isso que você falou é muito interessante, porque quando a gente vai ver sobre a cronificação da doença, né, aquele paciente que tem mais de 15 dias de dor, ele carrega consigo milhares de comorbidades, entre elas os distúrbios psiquiátricos. Então, assim, transtorno de ansiedade, depressão, pânico, medo de ter a dor, né? Então, é um paciente, sim, que tende a mais ter doença psiquiátrica, 3 a 5 vezes mais na maioria dos estudos. Pra gente ver como é importante todo mundo estar bem informado, né? Não só quem tem o problema, mas também quem está ao redor dessa pessoa, né? Perfeito. Aline, falando do tratamento da doença, existe, para quem já tem a doença, a gente tem formas de prevenir as crises, de evitar que elas venham? Como é que isso funciona hoje em dia? Então, a gente divide o tratamento em tratamento medicamentoso, não medicamentoso e em tratamento de fase aguda, né? Então, o tratamento de fase aguda é aquele que a gente usa no momento da crise de dor para o paciente, né? É sempre de forma limitada, né? Buscando ali tomar o mínimo de quantidade de remédios possível, mas existe um tratamento que deve ser orientado por um especialista, por um neurologista, para ser usado no momento da dor. E aí, entrando na parte do tratamento preventivo, né? Então, existe tratamento preventivo medicamentoso, onde a gente entra com medicações específicas para diminuir a frequência e a intensidade das crises de dor. Se a gente diminui a frequência e a intensidade, esse paciente não precisa fazer uso de substância de fase aguda, essas medicações de venda livre na farmácia, e aí ele evita a progressão da doença para a enxaqueca crônica, que é aquela que tem mais de 15 dias de dor, né? Então, esse é o tratamento preventivo. Medicação para evitar o aumento da frequência e a intensidade da dor. E existe também o tratamento preventivo não medicamentoso, né? Que é uma rotina a ser seguida, né? Para prevenir através de coisas saudáveis, né? Uma alimentação adequada, evitar o jejum prolongado, fazer uma hidratação adequada, ter uma regularidade do ciclo de sono, dormir, acordar mais ou menos no mesmo horário, né? Fazer uma rotina de atividade física. Hoje a gente sabe com estudos também de meditação, yoga, mindfulness, né? Também são interessantes para esse paciente. Então, ter uma rotina estruturada para esse paciente também é importante. Além de outros gatilhos que às vezes são individuais, em que a gente identifica, às vezes algum alimento que pode estar precipitando e causando. Essas alterações hormonais, como a gente falou na mulher, também podem ser ajustadas, né? Então, existem gatilhos que a gente pode evitar, existem esse tratamento não medicamentoso, tratamento de fase aguda e o preventivo, que dura um pouco mais de tempo para que a gente tente amenizar o sofrimento desse paciente e né, acolhê-lo, diminuir a frequência, a intensidade e melhorar a qualidade de vida. Então, o tratamento vai bem além de remédio, né? Muito além de remédio. Eu brinco que, assim, a gente precisa do paciente, né? Então, eu acho que é uma relação de confiança, onde um médico acredita no diagnóstico. Isso também é difícil. Muita gente não acredita que existe uma doença chamada enxaqueca. Então, às vezes, esse paciente é desacreditado pela família e pelo próprio médico, né? Ou encaminhado para um profissional errado, né? Quantos pacientes eu recebo e falo, olha, me encaminharam para um psiquiatra, porque eu não tenho nada nos meus exames, né? Então, a gente precisa ouvir, ser médico de verdade, acreditar no paciente, prestar atenção nesse sofrimento, tratá-lo de forma adequada. Stella, pra gente, infelizmente, a gente tá chegando no final já, parece que passa rápido, né? Me fala uma coisa, qual conselho você deixaria para quem lida com as crises de enxaqueca, com aquele momento da dor? Que conselho você tem a dar para essas pessoas? Se fecha num quarto escuro. E não abusar dos medicamentos, que eu acho que é o primeiro erro, porque é uma dor desesperadora. Eu acho que a gente tenta sempre terminar com ela logo, e nem sempre da melhor forma. Então, é não se desesperar. E evitar. Hoje, eu consumo muito menos medicamento. Porque eu entendi que a minha rotina, eu tenho que ter uma rotina hoje. Então, eu tenho que ter uma rotina de treino, eu tenho que ter uma rotina de alimentação, eu tenho que ter uma rotina de sono. Se eu fujo disso, eu sei que eu vou me prejudicar. Eu sei que eu vou ter que tomar mais remédio, eu sei que amanhã o dia já não vai ser tão bom. Então, é viver, se entender e se colocar as suas próprias regras, se colocar uma rotina e seguir. Porque eu tentei em algum momento em que eu tinha um efeito bom de algum tratamento por algum tempo e eu acabava relaxando nas outras áreas. E não adiantava. Eu voltava para o estágio inicial da doença porque eu tinha relaxado em alguma das partes. Então, é seguir o tratamento que o médico indicar
e se respeitar e se ouvir, aprender a lidar com a dor, porque não vai ter. Eu já entendi hoje que não tem cura. Eu vou ter que viver com ela. Vai depender do que eu vou comer no dia, vai depender do quanto eu vou dormir, vai depender até do meu problema. Se eu tenho um problema, eu vou ter dor, que pra mim a minha é bem psicológica. Então é mais se respeitar mesmo e aprender a ter uma rotina saudável. Sim, e teria algo que você gostaria que as pessoas que não têm enxaqueca, mas que também não imaginam o impacto que essa doença pode ter na vida, soubesse? Sim, porque eu passei por muito disso, principalmente profissional. Tem sim pessoas do meu convívio que tem dor de cabeça, que a pessoa tá vivendo normalmente com essa dor de cabeça. E eu sempre me questionava, a minha dor de cabeça não é assim. Eu preciso realmente ficar trancada no escuro, em silêncio. É incapacitante, eu não consigo raciocinar. Eu tinha que ir para casa, não dava. Então, acho que tem que ter o bom entendimento das pessoas que convivem com a gente, de não é uma dor de cabeça comum que você confunde com qualquer outra coisa. É muito característica a enxaqueca. Então, acho que é dar realmente mais atenção e respeitar, porque pode não sair em exame, mas é muito incapacitante mesmo. Ela é invisível só para quem não sente, porque para mim ela é muito visível e ela não é silenciosa também. Sem dúvida. É isso aí, gente. Estamos caminhando para o final de mais um episódio de E a Saúde, Família. Fica então a mensagem de que a enxaqueca é uma doença séria, ela atrapalha a vida de muita gente pelo país e pelo mundo afora, e ela precisa ser respeitada, tanto pelo paciente, que vai procurar os meios certos de se cuidar, quanto pelas pessoas que lidam com quem sofre de enxaqueca. É sempre recomendado não minimizar seus efeitos na rotina de trabalho, ter paciência e oferecer todo tipo de ajuda para quem estiver lidando com uma crise. Aline, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer enorme ter aqui você com a gente, mostrando aí as características de um paciente com enxaqueca e dando esse suporte para que as pessoas tenham cada vez mais informação confiável e de qualidade para se entenderem e procurar acompanhamento adequado. Obrigada pelo convite, né, de falar de uma doença impactante, né, tá aqui a história da Estela, que é assim que a gente vê esses pacientes numa jornada de procurar ajuda e não conseguir muitas vezes, né, e vagar por médicos e fazerem tratamentos errados e né, procurar, clamar por ajuda de uma doença que não aparece em exames. Então, obrigada por esse episódio, obrigada Estela, Rodrigo, eu agradeço. Obrigado por compartilhar a sua história aqui com a gente e trazer ainda mais conhecimento. A gente também aprendeu alguma coisa ouvindo quem está na linha de frente da doença. Obrigado mesmo, tá? Obrigada a vocês, obrigada pelo convite e obrigada por abrir esse espaço. É uma doença silenciosa, como eu falei, silenciosa só para quem não a sente, porque para nós ela não é. É muito importante ter esse espaço que antes não tinha. Obrigado mesmo. Até mais, pessoal. Até o próximo episódio.